Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo, e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo tão esperado, que é o relato do meu parto, tá? Eu queria já ter vindo gravar esse vídeo, gente, mas não deu, a correria é muito grande, com um bebê recém-nascido em casa, né, é muito. Hoje, gente, não tem mais um bebê recém-nascido, mas a rotina, né, gente, é bem puxada, né? E eu queria ter gravado logo o relato do parto, mas, gente, como a gente teve que voltar para o hospital, ficar internadas novamente, né? Foi um processo bem difícil, foi um trauma, né? E acabou embolando tudo, mas hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Se vocês não sabem por que a gente ficou internado, eu vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês, porque eu acho muito importante você, mamãe, ficar prestando bastante atenção no seu bebê, tá? Bom, gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se tá chegando por esse vídeo agora, meu nome é Franciele, tenho 34 anos e eu sou mãe da Francine, de 15, mãe do David, 7, e agora eu sou mãe da Alicia, tá? Que hoje estamos completando 40 dias, tá, gente? Hoje o resguardo acaba, né? O meu resguardo é 40 dias. Eu já vi relatos de mamães que o resguardo vai até mais tempo, mas são 40 dias, né, aqui pra mim. E estamos bem, graças a Deus. E hoje eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu, tá, gente, no meu parto, como que foi minha cesárea. Aconteceu tudo que eu não queria que acontecesse, tá, gente? Mas já tinha entregado a Deus, já tinha orado, entregado o parto a Deus, entregado os médicos que ia participar, entregado enfermeiros, as pessoas que ia conviver com a gente no quarto durante a gente estar no hospital. Eu já tinha entregado tudo na mão de Deus, então aconteceu o que tinha que acontecer. Não foi o que eu queria, não foi como eu planejei, mas o mais importante é que a minha bebê está bem e eu também estou bem, tá? Então, vou relatar pra vocês. Bom, gente, tudo começou, tá? No domingo, eu sempre acordava de noite pra ir no banheiro. E eu acordei, gente, 3 horas da manhã, fui no banheiro. E quando eu voltei, eu vi que tinha algo diferente. Porque a hora que eu fui deitar na minha cama, eu senti dor na minha barriga, mas não é contração, não é cólica, é dor de verdade. Eu achei tão estranho, gente. Levantei, fui pro sofá, fiquei aqui no sofá, não lembro exatamente até que horas, mas fiquei sentindo contração de treinamento. Eu já vinha sentindo bastante contração de treinamento, tá? Então eu fiquei tendo contração de treinamento, eu acho que eu até gravei pra vocês nos vlogs, tá? E sentindo aquela cólicazinha, contração de treinamento, coisas que eu já estava sentindo. Depois eu fui conseguir dormir, acordei sentindo contração de treinamento, sentindo que tinha algo diferente, né, na segunda-feira. E aí eu falei, vou ficar quietinha aqui, se não passar, eu vou no médico, né, gente, que é o plantão aqui no hospital, né? E na segunda-feira era o dia que a minha médica estaria de plantão. Antes disso, gente, eu fiz o pré-natal particular, tá? Porque o meu marido tem um convênio. Meu marido, gente, tem um convênio no trabalho dele, e o convênio cobre somente consultas e exames. Parte de enfermaria, hospital, não cobre, tá? Então, eu fiz todo o meu trabalho particular, e a minha médica, ela faz plantão no hospital da minha cidade, então ela marca o parto no plantão. Então, seria assim, foi tudo planejado dessa forma. Meu parto estava marcado pro dia 31 de julho, tá? Numa segunda-feira, na segunda-feira da frente, tá? Fiquei na cama, gente, eu acho que até umas 10 horas da segunda-feira. Aí passou aquela cólica que eu estava sentindo. Continuei sentindo contração de treinamento, mas a cólica passou. Saí na segunda-feira, levei meu cachorrinho para poder tomar banho, passeei com as crianças e tudo beleza. De novo, acordei de noite, era quase 3 horas da manhã, de segunda para terça. E quando eu fui no banheiro, voltei pra cama, eu percebi que tinha alguma coisa diferente.
Não consegui dormir, fiquei na sala sentindo contração de treinamento com cólica. E na terça-feira, gente, eu iria ter pré-natal com a minha médica, então eu falei, vou esperar. Consegui dormir um pouquinho, 6 horas, umas 7 horas da manhã, na terça-feira, cedo, eu fui no banheiro, gente, novamente. E aí, gente, fazendo xixi, eu senti que saiu alguma coisa. Eu fiquei morrendo de medo de olhar dentro do vaso e ter cheio de sangue. Eu achei que teria sangue. E fiquei com muito medo de olhar. Aí eu levantei, olhei e era o meu tampão, gente. Eu nunca tinha perdido tampão, aí eu fui pesquisar e aí eu percebi que eu já vinha perdendo o tampão de pouquinho há uns dias atrás, só que eu não tinha me tocado, né? E nesse dia saiu bastante, tá? E aí, eu fiquei na cama até um pouco mais tarde, né? E como eu tinha médico à tarde, eu falei, vou esperar. Fui pra minha médica, tá, gente? Saí, fui, comprei as coisas que faltava pra montar minha mala maternidade, que ainda não estava montada, porque eu precisava comprar algumas coisas. E aí, de tarde, eu fui pra minha médica. Lá, gente, eu já tava sentindo umas contraçõezinhas assim, um pouquinho mais forte, né? Mas nada que eu achei que ali ia nascer. Gente, uma coisa muito importante. Uns dias antes, eu tava no banho. Sempre quando eu tomava banho, eu conversava com Deus, eu entregava o parto, né, gente? Por mais que seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, a gente tem medo sim, a gente tem medo do parto. Isso faz parte. Então, eu tava orando e falei, Senhor, eu queria entrar em trabalho de parto para saber a hora certa da Alice nascer. Mas eu queria que fosse na segunda ou na sexta, que é os dias de plantão da minha médica, gente. Mas nada é de como a gente quer, né? E aí eu entrei no consultório, expliquei pra minha médica o que estava acontecendo. Ela já fez uma carinha, falou, então eu vou ter que te examinar. Aí ela me examinou, aí ela falou, não tem dilatação, mas o seu colo tá fino. Vamos adiantar, vamos marcar pra sexta-feira? Tava marcado na segunda, aí ela adiantou 2 dias pra sexta, que na sexta-feira também é plantão dela. Eu falei, tá bom, vamos sim, vamos adiantar sim, marcar. Ela marcou, gente, ligou no hospital, ficou tudo marcadinho. Me deu a carta, né, pra mim poder só ir internar. Então, o parto ficou marcado pra sexta-feira. A gente tava na terça, ficou marcado pra sexta, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, porque eu tinha programado, gente, tudo assim, cada dia fazer uma coisa, pra não pesar muito, pra um dia antes dela nascer, tá tudo prontinho, a casa limpinha, tudo arrumadinho, que esse era o meu desejo. Eu ia arrumar meu cabelo, eu ia fazer minha unha na quarta-feira. Então, tinha muitas coisas. Eu ia passear com as crianças no sábado, que seria o nosso último passeio. Eu ia passear com as crianças no sábado. Enfim, tudo programado e não aconteceu nada disso. Conversei com a médica, eu falei, doutora, se Deus quiser, a Alicia vai ficar quietinha aqui, porque eu tenho muito medo. O meu maior medo, gente, era de entrar em trabalho de parto e ir pro hospital nos outros dias que não tinha plantão. O plantão da minha médica era de segunda e sexta, quer dizer, não tinha plantão dela, né? Os outros dias, cada dia era um obstetra diferente. E o meu medo era ir pro hospital num dia que não fosse nem segunda e nem a sexta, né? Que eram os dias que a minha médica estava lá. Ela, gente, é minha médica há mais de 15 anos, então eu tenho confiança nela. A gente tinha um contato de médica e paciente bem legal, né? A gente tem. E isso pra mim faz toda a diferença, tá? Então, eu tenho muita confiança nela. E aí, eu conversei com ela, expliquei, ela falou, fica tranquila, vai dar certo, mas se você sentir alguma coisa, vai pro hospital, que qualquer um deles que tiver lá vai fazer seu parto, vai te avaliar. Aí eu falei, tá bom, mas gente, fiquei morrendo de medo. Fui embora pra casa, tá? E foi começando, aumentando as dores, foi aumentando. E eu falei assim, fui comer, tava morrendo de fome, gente, comi alguma coisa, falei, vou deitar e vai passar. Meu marido chegou do trabalho, gente, não tinha passado essa dor ainda, ele brincou comigo, vamos pro hospital agora? Eu falei, não, ainda não, a Alicia não vai nascer, eu falei.
Falei, vou tomar um remédio, né? Se passar a dor, é que não é a hora dela nascer. Gente, tomei um remédio e a dor não passou. Eu não tava nem assim, imaginando que ela ia nascer, então por isso que eu nem anotei o horário que tava vindo as contrações. Eu sabia que tava diferente, né? Porque não era mais aquelas contrações de treinamento. Era totalmente diferente, tá? Tanto a dor quanto o jeito. Era diferente, gente. E aí, foi só evoluindo, tá? E aí eu mandei mensagem pra minha médica, falei, eu tô sentindo muita dor, vou ter que ir pro hospital, mas doutor, eu estou morrendo de medo de chegar lá e eles fazerem um parto normal. E aí, gente, ela conversou comigo, falou, não, fica tranquila, eles não vão fazer um parto normal em você. Mesmo se você chegar lá dilatada, os 9 centímetros, vai fazer a cesárea. Pra quem não sabe, eu já tenho 2 cesáreas, tá, gente? Eu até falei isso em outro vídeo, mas teve pessoas que já veio falar, ai, que é mito, que é mentira, que eu poderia sim. A minha médica, gente, falou pra mim que eu não poderia ter um parto normal depois de 2 cesáreas, tá? E aí teve um monte de gente que falou as coisas. Gente, ela cuida de mim há mais de 15 anos, então ela é minha médica. Se ela que me acompanha disse que eu não posso ter um parto normal depois de 2 cesáreas, eu acredito nela e confio nela, tá? Se você não acredita, aí o problema é seu. É bem chata essa parte, né? Porque eu acho que assim, às vezes a gente vem relatar, contar o que tá acontecendo e a pessoa quer te chamar de mentirosa, falar que é mentira, que não é assim. E, gente, aqui é o meu relato, eu estou contando o que aconteceu comigo, contando o que a minha médica me avaliou, falou pra mim, né? Então, se você não quiser acreditar, o que eu posso fazer, né? Mas eu não vou colocar minha vida em risco. Por isso, eu já tinha falado isso pra vocês em outro vídeo também. Porque minha prima, gente, ela teve ruptura de útero. Não foi por tentar fazer um parto normal, mas o útero dela rompeu e a minha prima quase morreu. Gente, isso não é brincadeira. Ela com um filho só teve que voltar tudo novamente e tirou tudo, gente. Tirou o útero porque ela teve rompeu e ela teve uma hemorragia, teve que ser entubada. Então isso não é brincadeira. Então eu não iria jamais colocar a vida da minha filha, a minha vida em risco por conta de um parto normal, tá? Então, eu não poderia ter um parto normal. Se você quiser acreditar, bem. Se você não quiser, amém. Fazer o quê, né? Mas, enfim. E aí, não tinha arrumado a minha mala maternidade ainda, né? Porque eu tinha comprado as coisas naquele dia. E eu falei pro meu marido, vai arrumar a mala, então. Tentei, gente, ajudar ele. Por isso que eu não consegui gravar nada pra vocês, porque a dor era muita, não dava pra gravar. Tentei ajudar ele a montar, mas não consegui, gente. Fiquei deitada. A essa hora ainda eu consegui ficar deitada, né? E falando pra ele, coloca isso, coloca aquilo, coloca aquilo. E também as coisas da Francine e do Davi, eles iam posar na minha mãe. Não estava pronta e a Francine foi arrumar. E eu também fui falando, pega isso, pega aquilo. Gente, eu sei que a minha casa virou uma bagunça. O que eu não queria, de forma alguma, era que minha casa virasse uma bagunça, eu queria deixar tudo arrumadinho. Mas, gente, vocês não têm noção, é porque eu não consegui mostrar, mas virou literalmente uma bagunça a minha casa. Mas aí meu marido conseguiu arrumar a minha mala maternidade, a Francine arrumou a bolsinha dela e do Davi. E aí eu fui tomar um banho, gente, e na hora do banho, fui tomar banho assim, ó. Porque eu falei, eu não vou suja, né? Porque eu tinha tomado banho só antes de ir na doutora. Eu falei, vou tomar um banho novamente, porque chegar lá, vão me examinar. E na hora do banho, gente, eu perdi mais tampão, tá? Na hora de me lavar, eu tava perdendo mais tampão, tá bom? E tomei meu banho com muito custo, com muita dor. E saímos, gente. Naquela hora eu não queria que ninguém conversasse comigo. Eu lembro que eu fui entrar no carro, não sei o que a Francine veio me perguntar. Eu falei, Francine, não conversa comigo. Eu não quero que converse comigo, me deixa quietinho. Eu não queria que ninguém conversasse comigo, gente, de tanta dor que eu tava sentindo. Cheguei na minha mãe, nem conversei com a minha mãe, só falei, meu marido, vai, desce as crianças desceu. Eu falei, liga esse carro, vamos. Porque eu tava com muita dor. E eu tinha planejado outras coisas, gente. Eu ia sair com as crianças, eu ia tirar foto, eu queria conversar com a minha mãe, tirar foto com a minha mãe, tirar foto da barriga. Eu queria fazer um monte de coisa que eu não consegui.
Eu só queria ir pra esse hospital, porque eu estava sentindo muita dor, tá? Eu tive contração da Francine, eu entrei em trabalho de parto também, tive contração, dilatei até 4 centímetros, mas não foi desse jeito, gente. Aproveitando, já vou falar que tem muitas mãezinhas que vêm assistir o relato de parto, não compare o seu relato de parto com nenhum outro, tá? Porque cada corpo é um corpo, eu vou sentir a dor com uma intensidade, você vai sentir a mesma dor, mas com outra intensidade, tá? Então, é sempre diferente, tá? Aqui é só um relato, é só contando o que aconteceu pra mim, comigo, tá? Mas pode ter certeza que com você vai ser totalmente diferente, tá? Não se apegue a isso. Às vezes a mãezinha, eu tô com medo, já tá chegando o meu. E, né, sempre vem mãezinhas pra falar isso. Fique em paz, entregue pra Deus, seu parto, vai ser feito o que tiver que ser feito, vai acontecer o que tiver que acontecer. O importante é a mamãe e o bebê tá bem, tá? Deixamos as crianças na minha mãe e fomos pro hospital. Gente, eu tava sentindo tanta dor que aquela hora eu não conseguia ficar inquieta. Eu não esperei meu marido estacionar o carro direito. Eu abri a porta, desci do carro e fui entrando dentro do hospital. E já fui entregando meu papel, dando meu nome, né? E aí ela perguntou se era pelo SUS ou particular. Eu falei assim, é pelo SUS. E eu sentava, ficava em pé, andava pra lá e pra cá, não conseguia ficar parada. E a moça atendente numa calmaria, gente. Uma calma. Aí aquela hora eu vi que as mamães passam, Senhor da glória, como que dói. E aí eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar em pé, eu ficava andando pra lá e pra cá, gente. E ela numa calmaria, perguntando o meu endereço, e não sei o que tem, não sei o que tem. E aí eu nem sei o tempo que a gente ficou lá. De repente veio, ela ligou, né, aí chamou a enfermeira veio, uma cadeira de roda. Eu tive que sentar naquela cadeira de roda, mas aquela cadeira de roda, ela mexia naquela cadeira assim, empurrava. Parece que doía mais, gente, eu queria ter ido andando. Mas eu tive que entrar na cadeira de roda lá pra baixo, né, pro pré-parto. E chegamos lá, ela falou, ó, deita na cama. E eu não queria ficar deitada, gente. Ela falou, fica deitada que a médica já vai vir te examinar. Tá, fiquei deitada, teve umas horas que eu levantei porque me deu vontade de ir no banheiro. Gente, dá vontade de ir no banheiro fazer xixi cocô. E você chega lá, não tem nada de xixi cocô, não sai nada. Mas dá aquela vontade. Aí eu deitei na cama, a médica veio. E nessa hora, a gente começou tudo, né? Meu marido percebeu mais rápido que eu. A gente foi conversar, na verdade, depois sobre isso. Mas na hora eu não peguei. A médica veio com o meu papel do pré-natal e falou assim, você fez o pré-natal particular? Aí eu falei, fiz particular, expliquei tudo pra ela, gente, que o convênio não cobre, que a minha doutora tinha marcado meu parto no dia do plantão dela, que eu tinha ido na consulta aquele dia, expliquei tudo. Só que eu entrei em trabalho de parto e eu fui pro hospital. Tá, ela foi pra lá, e o meu marido, depois me contou, ela foi pra lá e conversou com a enfermeira que tava lá. De repente, a enfermeira veio com o meu cartão e me fez a mesma pergunta. Você fez o pré-natal particular com a doutora Thaís? Eu falei, fiz. Eu expliquei a mesma coisa pra enfermeira. Ela foi lá e ela ficou cochichando, conversando, gente. E aí, de repente, a médica veio, me perguntou a mesma coisa novamente, tá? E falou, ó, eu vou fazer um exame de toque em você. Gente do céu, como que doeu aquele exame de toque. A minha médica tinha feito no consultório, à tarde, e, gente, não, tava tudo tranquilo, foi tranquilo, não doeu. E lá, eu acho que a médica, ela já tava assim por eu, ela não queria fazer o parto, tá, gente? Por conta, ela queria que eu chamasse a minha médica, por conta de eu ter feito o meu pré-natal particular, ela queria que eu chamasse ela, por isso que elas vinham toda hora perguntar, tá? Ela não falou, né? Olha, então chama a sua médica. Mas era isso que elas queriam dizer, né? Por toda hora. Qual o motivo dela vir toda hora me perguntar, né? Se eu tinha feito, sendo que eu dei o cartão pra ela, lá tava o nome da minha médica, ela sabia que era particular, né? E ela mesmo assim toda hora ficava vindo me perguntar, né? Esqueci de falar pra vocês, gente, a gente foi pro hospital, era umas 11 e pouquinho, tá? A gente deu a entrada 11,
Eu acho que era umas 11h30 ou mais de 11h30 mais ou menos, tá? Da noite. E aí, meu marido percebeu que elas ficavam conversando, né? Aí ela veio e falou, ó, vou fazer um exame de toque. Fez exame de toque. Falou que eu tava com 2 dedos de dilatação. E eu falei, meu Deus do céu, se eu tô com 2 dedos de dilatação, imagina se eu chegasse nos 9. Eu não ia aguentar, gente, porque eu estava com muita dor. Não é uma cólica, nem passa perto de ser uma cólica, nem uma cólica forte, não. Não tem nada a ver com cólica essa dor, tá? Era uma dor que eu sentia na região aqui embaixo. Era só pressão pra baixo, a dor era só aqui embaixo. Uma pressão, uma dor que eu não consigo explicar, mas que quando ela vinha, parece a morte, gente. De tanto que dói. Dói muito, muito, muito. E aí ela falou assim, perguntou que hora que eu comi. Aí eu falei pra ela, doutora, mas eu não... Ela só fez exame de toque e ficou quieta. Eu falei, só que eu não quero fazer eu não quero fazer parto normal, né? Porque o meu medo era esse. Aí ela falou, não, você não vai ter parto normal, você não pode, tem que ser feita cesárea. Só que você comeu e eu preciso conversar com o anestesista, porque tem anestesista que não aceita, tem que ser 8 horas de jejum. Aí eu olhei pra ela e falei, mas... Aí eu vou ter que ficar esperando, sentindo essa dor, esperando até dar o tempo de jejum. Ela falou, sim, a gente te dá um remédio pra dor e ver como que você vai ficar. Olha bem o que ela me disse, gente. Com aquela dor que eu estava sentindo. E aí, ela foi pra lá. Ela foi bem grossa, gente, tá? Foi bem assim, depois desse episódio de ficar perguntando, né? Se eu tinha feito pré-natal, particular e tudo mais. E eu expliquei tudo pra ela, gente, que meu parto tava marcado, expliquei tudo. Mas ela foi muito grossa. E aí ela foi, eu escutei ela ligando, porque aí ela falou assim, ó, por que, bem? Aqui não tem ninguém agora. Ela falou pra mim, aqui não tem ninguém agora, não tem pediatra, não tem anestesista, não tem ninguém. Aí pensei comigo, gente, eu sei que não tem ninguém, mas se a menina quer nascer, lá é o trabalho deles, é plantão deles, então eles têm que vir pro hospital, né? Não acontece essas coisas só de dia, né? A qualquer hora, então se precisa, tem que chamar. Eu pensei comigo, né? E aí, ela foi pra lá, gente, ligou, eu escutei ligando, conversando com o anestesista, eu não sei o que ele falou, mas ela explicou. E aí, ela falou, eu sei que ele perguntou se eu tava tendo contração, ela falou, tava tendo muita contração, pois eu estava tendo muita contração, gente. Não dava 1 minuto e já voltava outra, não dava tempo de respirar, não dava tempo de descansar, e voltava outra e estava voltando cada vez mais forte, né? E aí, veio, né, depois ela não veio, ela só isso, gente, ela fez exame de toque, conversou comigo essa hora, foi pra lá e não voltou mais pra conversar comigo, pra falar, olha, o anestesista vai vir, tudo mais. Não, gente, ela não voltou mais pra conversar comigo, tá? Aí vem a enfermeira falando, ó, eu vou passar o acesso em você. Eu acho que era a enfermeira que tava prendendo, gente, porque ela me furou nos meus braços. Fiquei toda roxa, deu o que fazer pra ela conseguir. Deu o que fazer pra ela conseguir, minhas veias estouravam, não sei o que aconteceu, gente. Só sei que eu fiquei tudo roxa, não conseguia pegar a veia, não conseguia achar. E eu sentindo muita contração. Ela judiou de mim, tá? Nessa parte, tá, gente? E aí veio a moça passar a sonda, falou, ó, eu vou passar a sonda em você. Gente, deu o que fazer pra conseguir passar sonda em mim, porque eu estava sentindo muita contração. Essa hora minha perna já estava pulando, uma coisa que assim, eu não tinha controle da minha perna, tá, gente? Eu não tinha controle do meu corpo. Minha perna estava, pulava de tanta dor. Na hora da dor, minha perna pulava, tá? E ela ia tentar, eu falava, espera, porque eu não conseguia ficar quieta, tá? Na hora da contração, pra ela poder passar a sonda. Demorou um pouquinho, mas ela conseguiu passar a sonda, tá, gente? Foi um pouquinho demorado, mas deu tudo certo por causa da dor. E aí, logo, eu fui pro centro cirúrgico. Foi, gente, assim, na minha cabeça hoje, contando pra vocês, foi tão rápido, só que levou 1 hora todo esse processo. E nessa 1 hora, o meu parto evoluiu bastante, tá, gente? Evoluiu bastante, que eu acho que se fosse mais um pouquinho, a Alicia tinha nascido, tá? De parto normal, tá bom?
E aí, meu marido essa hora já tinha ido pra lá, que ele tinha ido fazer a internação, né? Porque depois de um bom tempo que ele foi fazer a internação, tá? Porque por enquanto ainda não tinha feito a minha internação, ela só tava me examinando. E aí eu fui pro centro cirúrgico, tá, gente? Fui caminhando, tá? Pro centro cirúrgico. Chegou lá, nossa, a hora que você entra naquela sala do centro cirúrgico já dá um medo, você olha assim, né? E aí eu vi aquela mesa, aí ela falou, sobe aqui. Eu falei, eu vou ter que subir nessa mesa, e eu não tinha visto escada nenhuma, aí de repente veio a escada pra mim poder subir na mesa, né? Naquela mesa fininha. Aí eu sentei. Na verdade, eu deitei. Eu não sei por que elas me deitou pra depois eu ter que sentar de novo. Mas eu deitei, depois elas me sentou novamente. Aí o anestesista chegou, tá, gente? Rapidinho foi chegando todo mundo, né? Você via todo mundo de verde, aí veio chegando o pediatra, chegou o anestesista, chegou o outro obstetra, porque tem que ser 2 obstetra. E foi chegando enfermeiras, tá? Aí o obstetra veio, o obstetra não, o anestesista conversou comigo, né? Me explicou o que ia ser feito da anestesia. A anestesia também foi um pouquinho trabalhoso, gente, pra poder aplicar, porque eu estava sentindo muita dor, então eu tinha que ficar quietinha. E não dava o tempo de ficar quietinha, gente. A contração voltava muito rápido. Só que minha contração, a médica falava, na hora que ela me examinou, ela falou que a minha contração era curta, né? Eu não sei se a contração tem que ser longa, mas ela falou, só que a tua contração tá curta. Mas era uma atrás da outra, e era dores muito fortes, gente, muito forte mesmo, tá? Que eu não controlava o meu corpo na hora da dor, tá? E aí, gente, pra quem tem medo de anestesia, eu já vou falar uma coisa pra vocês. É o que eu falei, cada corpo vai sentir de uma forma. Mas, gente, pra mim, dói mais por um acesso do que a anestesia da cesárea, tá? Muitos têm medo por ser nas costas, tá? Muitos têm medo pelo tamanho da agulha, mas não precisa ficar com medo. Porque não coloca tudo aquilo de agulha dentro da gente, né? E, gente, é uma picadinha de nada, tá? E eu vou falar pra vocês, dói mais colocar o acesso do que aplicar anestesia nas costas, tá? A única coisa que eu senti diferente dessa vez, que eu nunca tinha sentido, até que na hora eu falei, que a hora que ele colocou a agulha nas minhas costas, eu senti choque na minha perna esquerda. Aí eu falei, olha, eu senti um choque na minha perna. E ela falou, não, é porque ele achou o lugar certo de aplicar anestesia, tá? Tudo bem. Aí eu tive que, ele conseguiu enfiar a agulha, e na hora de aplicar anestesia, demorou um pouquinho porque eu tinha que ficar quietinha, então a gente tava esperando a contração passar, gente. Aplicou anestesia, deitei rapidamente na cama, né? E começou, né? Eu perguntei do meu marido, o anestesista, ele é bem assim, ele já te responde na lata, ele é bravo. O pai só entra na hora certa. Agora não é hora do pai. Na hora que o pai for entrar, na hora certa do pai entrar, ele entra. Ele me respondeu assim. Aí eu falei, tá bom. Aí eles fez, né, de jogar o líquido, né, debaixo do braço, jogar na barriga, pra ir perguntando, né, se tá morno, se tá quente, pra gente falando, pra ele dar o ok, que tá tudo, que pegou a anestesia. Começou, né, o parto, aí ele falou, cadê o pai? É hora do pai entrar, e ainda eles não tinham ido buscar meu marido, aí ele ficou bem bravo com as enfermeiras. E a hora que meu marido chegou, ele olhou pro meu marido e falou assim, mas ele não podia estar com a camisa, ele tinha que ter tirado a camisa pra depois pôr roupa verde. Mas ele não falou pro meu marido isso, tá, gente? Ele falou pras enfermeiras. E aí, meu marido sentou e eu falei, por que você não tirou? Não, eu nem lembro se eu perguntei ou não. Só sei que meu marido falou, ó, eu ia tirar, mas a enfermeira falou que eu poderia pôr por cima. Então, eu coloquei por cima. Aí, ele arrumou a cadeira, o anestesista colocou a cadeira bem pertinho de mim, pro meu marido sentar, ó, você senta aqui, ele falou. E começou o parto, tá, gente? A Alicia nasceu, foi super rápido, né? Aí ele falou, a hora que o bebê nascer, vai te dar vontade, você vai sentir embrulhar o estômago, vai te dar alguma coisa no estômago. E realmente, né, a hora que vai tirar, né, eu fiquei ruim, assim, de estômago, mas eu não passei mal, gente. Por ter comido, não ter as 8 horas de jejum, graças a Deus, não senti ânsia de vômito.
Foi só mesmo na hora de tirar o bebê, mas isso é normal de se sentir. E aí, gente, uma coisa que eu achei muito estranha, a médica, que eu falei pra vocês, ela foi bem grossa, depois ela não conversou mais comigo, ela entrou na sala de parto, ela não conversou comigo, tá? O outro obstetra, que eu também nunca tinha visto ele, foi muito simpático comigo, gente, foi muito, muito, muito simpático comigo. E a Alicia nasceu, ela não me mostrou, Alicia. Porque quando o bebê nasce, gente, eles abaixam um pano e mostra. Só quando tá acontecendo alguma coisa com o bebê, de urgência, que sai correndo com o bebê e aí não mostra pra gente. Mas estava tudo bem com a Alicia, não aconteceu nada com ela. Simplesmente ela não me mostrou, gente. A Alicia nasceu e eu escutava a Alicia chorar e eu falava, cadê ela? Cadê ela? Não vai me trazer ela? E ninguém falava nada, a obstetra não conversava comigo, ninguém me respondia nada. E estava tudo bem com ela, gente, não tinha nada. Mas eu não sei o porquê que ela não quis me mostrar. Nasceu, ela não me mostrou, demorou muito, tá? Aí sim, eles chamou o meu marido pra poder ir lá ver ela, tá? Meu marido foi... Eles não deixou meu marido tirar a foto da Alicia. Quem tirou foto foi a enfermeira. Ela pegou o celular da mão do meu marido pra tirar as fotos. Não deixou filmar a Alicia, não deixou tirar foto. E a minha médica já tinha falado que não poderia filmar o parto, mas que a Alicia, depois que nascesse, poderia filmar, né? E elas não deixou, tá, gente? As fotos que tem foi a enfermeira que tirou. E aí veio me trazer ela, né, só com o rostinho de fora. A gente não teve aquele contato, né, gente, de eu ver ela peladinha logo que ela saiu da minha barriga, não tivemos esse contato, né. E aí, veio, me trouxe ela coisa de segundos, que eu não sei porque também, foi muito rápido. Trouxe, me mostrou, aí foi aonde que tem um pedacinho no vídeo que eu falo pra ela não chorar, porque a enfermeira foi, em vez dela tirar foto, ela gravou, né. Mas aquilo lá foi a enfermeira, gente, não foi meu marido, eles não deixou, por isso que a gente não conseguiu gravar nada. Antes eu não consegui gravar nada, só aquele pedacinho no hospital pra vocês que eu estava sentindo muita dor. E na sala de parto eles não deixou nem meu marido tirar foto, quem tirou foi a enfermeira, tá? E aí me trouxe ela muito rápido, foi muito rápido, e levou ela, meu marido foi com ela e já levou lá pra cima, tá, gente? E aí, eu continuei, né, graças a Deus eu não passei mal, aí ela começou a me fechar, aí ela falou, a única coisa que ela conversou comigo, gente, depois foi a seguinte coisa, você foi atrás de algum papel pra poder operar? Aí eu respondi pra ela que não, e aí ela começou a me fechar. O obstetra que tava junto com ela foi muito simpático, colocou a mão no meu braço, me deu os parabéns, deu tudo certo e foi embora. E ela ficou me fechando, tá, gente? Ela me fechou, acabou de me fechar, ela nem chegou perto de mim, de onde ela tava, ela só me deu falou parabéns e foi pra lá. Nunca mais eu vi ela, tá, gente? Pronto. Nunca mais eu vi ela, tá? Não tive, eu acho que assim, pra ela seria só mais um dia de trabalho e mais um parto, só que pra mim é o parto da minha filha, né, gente? Pra mim seria um momento, pra mim é um momento muito, muito especial e eu acho que ela foi muito grossa, porque ela não queria fazer o parto, teria que chamar as pessoas, né, os outros médicos, enfim, gente. Só que é outro trabalho dela e ela não tinha... Qualquer pessoa tem direito de ser consultada pelo SUS, tá? Porque o SUS é o imposto que todo mundo paga, tá, gente? Não é porque uma pessoa tem um convênio que ela não pode ser passada pelo SUS. Pode, porque ela paga por ele também, tá? Então, ela não teria que questionar tantas vezes por que eu fiz o parto, por que eu fiz o pré-natal pelo SUS, pelo particular, né? Era o trabalho dela, gente, e pronto, acabou, tá bom? Um bebê não nasce só durante o dia, né? Elas ficaram assim por ser de madrugada, por ela ter que fazer um parto cesárea de madrugada, mas é o trabalho dela, né? Ela fez o trabalho dela, mas ela não queria fazer e ela foi bem grossa. Depois de quando eu fui tirar os pontos, minha médica falou que eu poderia ter feito uma reclamação, que se eu tivesse feito reclamação, o hospital ia acionar ela sim, mas já tinha passado por tudo, tá? Eu não sei se eu tive uma violência obstétrica, eu não sei, tá? Mas foi bem, uma experiência bem ruim.
não era assim que eu tinha planejado, não era assim que eu queria totalmente diferente, uma coisa mais, como se diz, humanizada assim, mais contato com o médico, conversar, né, é uma coisa mais humanizada de verdade, gente, e aquilo lá não foi humanizado, ela simplesmente fez o serviço dela, né, porque se ela não fizesse, teria consequências, né, claro, né? Então, ela tinha que fazer a cesárea, qualquer coisa que acontecesse comigo seria responsabilidade dela, né? E aí, o que aconteceu? Me fechou, fui pra sala de recuperação. Na sala de recuperação, eu tava sozinha, paciente, tá? Tinha uma enfermeira comigo, mas a Alicia nasceu, era 10:50 da madrugada, tá, gente? Foi 1 hora o processo, né? E 3 horas ela já começou a querer me levantar, querer que eu me mexesse, né? Eu não sei se a Alicia tava chorando, que queria mamar, só que elas ligavam lá de cima pra saber se eu já tava pronta, né? Se eu já tinha me mexido. Aí ela vinha, me perguntava e eu não conseguia, né? 3 horas eu não conseguia nem mexer o pé. E aí foi nesse processo até 4 horas da manhã, que foi aonde que eu consegui, gente, mexer, tá? Eu tinha que mexer meu quadril, né? Em arrastar o bumbum pra outra maca, tá? Porque isso a gente tem que fazer sozinha, elas não ajudam. Então, 4 horas da manhã foi a hora que eu consegui, tá, gente? E subi lá pra cima, tá? Cheguei lá, já tava tudo prontinho, graças a Deus as enfermeiras de lá foi um amor, foi muito, muito atenciosa, tá, gente? E aí, daí, ela já pediu a roupa, tá? E aí, gente, elas pegou a roupinha da Alicia, foi lá, deu banho, que não espera 24 horas pra dar o banho, tá, gente? A hora que a mamãe chega no quarto, eles dão um banho. Eu não queria que desse banho nela, mas eles não esperam, tá? Às 24 horas. Deu banho nela, me trouxe ela, aí sim eu tive o contato, assim, aí sim eu consegui ter o contato com a minha filha, né, pegar na mãozinha, pegar ela, é só essa hora que eu tive o contato que eu queria ter tido assim que ela nasceu, tá? E tinha mais gente no quarto, então por isso que eu não gravei muita coisa pra vocês, tá? Porque não tirar a liberdade das outras mãezinhas também, dos outros acompanhantes que tava lá, tá? Mas correu tudo bem, graças a Deus. Ficamos 24 horas somente no hospital, tá? Não, 24 horas não, mais de 24 horas. Aqui é 24 horas só, tá, gente? Porque se mamãe e o bebê estiver bem, 24 horas após o nascimento tem alta. Só que como a Alicia nasceu de madrugada, dava as 24 horas de madrugada. Então a gente teve que esperar um pouquinho. E ela tinha um exame também pra ser feito, né? Então demorou um pouquinho mais pra gente sair. Mas a Alice estava com muita fome, gente. Ela chorou muito no hospital de fome. Então eu não via a hora de vir embora pra dar um leite pra ela, nem que fosse fórmula, porque essa menina estava chorando muito de fome, gente, vocês não têm noção. Eu e meu marido foi os únicos papai e mamãe que não descansou, que não dormiu, porque a Alicia só chorou. Os outros bebês dormiam, a Alicia não dormia, ela só chorava, ela só queria ficar mamando, não tinha leite, então ela não dormia, ela não ficava quietinha, tá? Mas graças a Deus a Alicia nasceu com 3 kg, 475, 48 centímetros, gente. Ela nasceu grandona, gordinha, graças a Deus, tudo bem, tá? Correu tudo bem. A minha cesárea correu tudo bem também, graças a Deus. Uma coisa que eu falo pra vocês, caminhe no hospital, não fique só deitada na cama, caminhe que você vai ter uma boa recuperação, tá? Uma coisa que aconteceu que eu não contei pra ninguém, que quando o outro obstetra veio me ver minha cesárea pra me dar alta, gente, ele mexeu assim, né? E depois que ele mexeu, eu fui no banheiro, começou a sangrar a cesárea, assim, sabe? No rumo da calcinha, né? Da calcinha não, né? Da calcinha fralda que eu usei. Tinha respinguinhos assim de sangue, aí eu coloquei o papel higiênico e também começou a queimar muito minha barriga do lado direito, na verdade. Só que, gente, eu fiquei morrendo de medo deles não deixar eu ir embora, então eu fiquei bem quietinha e não falei nada, e eu fui contar isso pra minha médica só depois, tá?
Tive, graças a Deus, um bom pós-parto, tá, gente? Tirando a parte da gente ter que voltar pro hospital, né? Por tudo que aconteceu, que eu mostrei pra vocês, né? Que eu contei pra vocês, que tivemos que voltar pro hospital. Então, essa parte foi difícil. Teve pessoas que falaram, Fran, não faz tanto esforço. Gente, o maior esforço que eu fiz foi no hospital, tá? Lá tinha pediatra, lá tinha obstetra, porque a gente ficou na maternidade. E ninguém falou pra mim que eu não tinha que fazer esforço, não. Falou, ó, mãezinha, você tá com ponto, você tá de cesárea, você fica quietinha que vai ter uma enfermeira que vai fazer tudo pra você, porque eu tinha que ficar levantando de 10 em 10 minutos, gente. Não, eu tive que fazer tudo sozinha, então isso inflamou meus pontos, isso me deixou com pus os meus pontos, tá? Então, o meu, gente, maior esforço foi feito lá no hospital, né? Aí depois vazou meus pontos, igual eu falei tudo pra vocês. Mas depois que vazou, gente, né? Não senti dor mais, não queimou mais a minha barriga. Então, saiu o que tinha que sair, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo. A Alicia tá bem, eu tô bem, tive um bom pós-parto, tá? Aconteceram algumas coisas na amamentação um pouquinho diferente do que eu esperava. Se caso vocês quiserem, eu já venho falando pra vocês nos vlogs, né, da amamentação. Mas qualquer coisa eu faço um vídeo separado e venho falar pra vocês, tá? Esse foi o meu relato de parto, tá, gente? Foi isso que aconteceu aqui comigo, tá? Graças a Deus, no final deu tudo certo. Outra coisa que aconteceu que eu não queria que acontecesse foi tirar os pontos, gente. Eu queria ter tirado meus pontos com 7 dias, né? Porque depois vai doendo mais, a pele vai absorvendo, né? Só que também não consegui, porque a gente tava internado no hospital no dia marcado pra mim tirar meus pontos. Minha médica marcou, tá, gente, pra mim tirar os pontos no consultório, tá? Mesmo que não foi ela que fez meu parto, ela marcou pra mim tirar meus pontos no consultório dela. Eu tive que tirar meus pontos com 13 ou 14 dias, se eu não me engano. Tava bem sequinho, doeu, tá, gente? Tava inflamado. Outra coisa que eu não queria que fosse assim, mas que foi. Coloquei, gente, a Alicia lá no bercinho. Esse foi o relato do meu parto, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tudo que aconteceu aqui comigo. Não queria que fosse desse jeito. Tinha planejado muitas outras coisas. Mas acontece o que tem que acontecer. O que a gente tem que passar é a gente que passa. E não é o próximo. E essa parte era pra mim passar dessa forma, tá? Mas no final deu tudo certo. O mais importante de tudo isso, eu e a minha bebê estamos bem e com vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Alicia tá cada vez mais linda, cada vez maior, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu não falei, e caso vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários, tá? Conta pra mim como que foi, se o seu parto foi do jeito que você esperava ou se não foi. Se você quiser contar pra mim aqui embaixo também, deixa aqui a sua experiência. Eu vou gostar muito de saber, tá bom? Um super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fala tchau, Davi. Tchau.